Eu sou o Leandro Viana e A Vida de Chuck é um filme que faz uma grande celebração à vida. Nossa, ele vai flertar com fantasia, com metáforas, filosofias. Ele pega o apocalipse e transforma ali em uma despedida pessoal. E o mais surpreendente, meus queridos, é que temos aqui uma adaptação de um conto do Stephen King, que sim, às vezes ele escreve algo fora do gênero do terror, como, por exemplo, os filmes A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. Filmaços, tá, gurizada? Que são inspirados, em obras do Stephen King e tal. E temos um outro gênio envolvido aqui no projeto, que é o diretor Mike Flanagan, que vem, acertando em tudo que tem feito. Ele que é o responsável, por exemplo, pela série A Maldição da Residência Hill, lá da Netflix, maravilhosa. Eu acho que foi o meu grande último susto assistindo essa série. Mas o Flanagan, ele também dirigiu o filme Doutor Sono, outra obra do Stephen King, que particularmente, eu acho uma ótima adaptação. Mas em A Vida de Chuck, a gente não tem uma casa mal assombrada, não tem um palhaço assassino, sabe? Não tem terror. Na verdade, o filme vai falar sobre a magia de existir. Ele vai utilizar uma linha do tempo invertida. Começa com a morte do protagonista e o terceiro ato vai ser a infância dele. Mas aqui, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta eu vou te falar todos os detalhes de A Vida de Chuck. Em primeiro lugar, a gente precisa aqui entender que a história ela é contada de trás para frente. Desse jeito, o filme começa com o ato 3, que é basicamente o fim do mundo. É um cenário apocalíptico em que o fim do universo é cheio de outdoors agradecendo aos 30 anos incríveis de Chuck Krantz, Logo, esse fim do mundo é apenas uma metáfora para a morte do Chuck. E para isso, gurizada, fazer sentido, nós precisamos então ir lá para o final do filme, no ato 1. Essa explicação é dada pela professora ali do mini Chuck, porque o guri ele fica com dúvida do que o autor, o Walt Whitman, ele quis dizer com "sou vasto, eu contenho multidões". Isso até alegra a professora, porque parece que pelo menos uma criaturinha prestou atenção na aula. Mas resumindo aqui, a professora ela diz que dentro da nossa cabeça existe um universo próprio construído por todas as pessoas que passaram pela nossa vida, sejam elas mega importantes ou não. Mas esse universo vai além disso. Ele é composto por todos os lugares que a gente conheceu, por tudo que a gente sabe, por todas as nossas experiências. Cada pessoa tem um universo, um mundo único dentro da cabeça. Então agora voltamos para o terceiro ato e o fim do mundo é simplesmente a morte do Chuck. Todas as vivências dele estão morrendo, com todas as memórias das pessoas que ele conheceu, Então, como ele está ali morrendo aos pouquinhos, a gente começa com o fim da internet, depois com os terremotos, incêndios, até que a última estrela do céu se apaga. E com isso, temos ali a morte do Chuck. Logo, esse evento apocalíptico, ele não é real, tá? Vou frisar de novo. Esse universo que está sendo destruído é toda a história de vida que foi construída nesses 39 anos do Chuck. E o mais importante, esse filme não é sobre a morte. Ele é sobre a celebração da nossa vida. Por isso que a gente tem esses vários outdoors ali agradecendo aos 39 incríveis anos do Chuck. Mas eu já falo mais sobre isso, porque se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça, vai acontecer aí um apocalipse e, meu amigo, vai ser real. E agora, falando do ato 2, com o protagonismo do Tom Hiddleston, nosso eterno Loki, voltamos para uma época em que o Chuck ainda está vivo, mas já está sentindo os efeitos do tumor cerebral que vai tirar a vida dele em 9 meses. E é basicamente ali um show do Chuck que do nada começa a dançar no meio da rua. Não sei vocês, tá? Mas eu nunca teria coragem de fazer isso, até porque danço muito mal,
Comenta aí se você é um pé de valsa aí que nem o Loki, porque aqui ó, fiquei impressionado com a dança. Mas o Chuck, ele tá dançando porque sabe que o fim tá chegando, ele sabe que o tempo tá passando, ele não pode perder essa oportunidade de reviver algo que fez ele muito feliz quando moleque, né? Que é dançar. Então esse segundo ato representa um momento de pura alegria diante da morte que está chegando. Mas é mais do que isso, né? Ele quer falar que uma simples escolha pode mover multidões, pode mudar o dia de uma pessoa. Ao dançar, o Chuck, ele voltou para aquela sensação de alegria da infância. Mas esse ato também fez aquela baterista de rua ter o seu melhor dia de trabalho, né? Tanto de alegria quanto de grana. E ao chamar-lhe a outra mulher, né, que tinha tomado, nossa, um pé na bunda, estava triste, o Chuck fez ela esquecer assim, dessa situação, fez ela sorrir. Logo, esse segundo ato também é cheio de metáforas, né? E antes de falar do ato 1, agora deixa eu aproveitar para fazer um convite para todos vocês para participarem do Clube Nerdverso. Temos planos a partir de R$ 4,90. É como se fossem aqui os membros do YouTube. Todo mês tem sorteio de prêmios, de ingressos de cinema. Vocês já entram no nosso grupo do WhatsApp, talvez seja o maior prêmio, né? Nós conversamos de filmes, de séries do dia a dia, aí trocamos indicações. O nome de quem faz parte do clube, de quem acredita no nosso projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Muito obrigado a todos vocês, tá, pessoal? E eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser participar do Clube Nerdverso lá, vai ter todos os benefícios também. Voltando pro filme, o último ato é o começo da vida do Chuck. A gente aprende que o garoto ali perdeu seus pais em um acidente de carro, junto com a irmã mais nova, que se chamaria lá Alyssa, e que o Chuck estava entusiasmado com a chegada dela. E desse jeito, então, ele foi criado pelos avós. Sendo que o Mark Hamill, gurizada, o nosso Luke Skywalker, é o avô. E, meus amigos, que atuação foda. Mas o Chuck, ele cresceu com a dor de nunca ter conhecido muito bem ali os seus pais. Ele, então, desenvolveu interesse pela dança por causa da sua avó, que sempre dançava ali com o guri na cozinha, por exemplo. Enquanto o avô era um cara mais deprimido. Ele sentia muito, assim, aquela trágica morte do filho, do pai do Chuck. Então, quando a avó falece, né, de um ataque cardíaco, o Chuck, ele aprendeu a conviver com a dor dessa perda, né? Então, ele encontrou esse consolo na dança, algo que ela amava, né? E ingressou lá naquele curso complementar da escola. E o grande mistério do filme é por que diabos o Chuck escolheu ser contador ao invés de um excelente dançarino, né? Mas falando sério, o grande mistério aqui desse ato é o sótão da casa do avô, que sempre esteve cadeado. E é aqui onde entra o sobrenatural, a fantasia do filme. Porque o avô Skywalker ali avisa o Chuck pra, pô, não entra no sótão. Mas é aquilo, gurizada. Se tu fala que não pode pra uma criança, isso vai deixá-la mais curiosa. Então, depois que o avô morre, o Chuck ele vai até o sótão e ele se vê em uma cama de hospital morrendo. Ele não sabe exatamente quantos anos vai ter nesse momento, mas ele entende que o tempo está passando e tudo que resta é esperar. Mas ao invés de se lamentar, o Chuck decide viver e conter as multidões. E o motivo pelo qual o sótão é mal assombrado nem interessa, tá ligado? O importante é que esse lugar, ele mostra os momentos exatos das mortes. E pode ser ele de alguma pessoa desconhecida, pode ser a tua morte. E quando o Mark Hamill, ele se assusta quando presencia a morte de alguém, eu até jurava que era a morte do Chuck que ele estava vendo, mas depois dá pra entender que ele viu a sua própria morte. Então esse lugar é uma grande metáfora, como por exemplo, né? É o sótão, é o lugar mais alto da casa, é referência ao céu, que existe acima da vida mortal e que contém os segredos do desconhecido. E por esse lugar estar fechado, também é mais uma metáfora de como o Chuck ele deve manter esse conhecimento da morte trancado na mente dele, né? Para que isso não impeça dele de viver com alegria. E por tudo isso, gurizada, a minha nota para a vida de Chuck é 8 de 10, 8 passinhos de 10.
O filme, na verdade, nos mostra que a gente precisa dar valor à vida, a gente tem que interagir com os outros, a gente não pode ter vergonha de ser feliz, de ser apaixonado. E o filme não é linear justamente porque lá na nossa vida, no final dela, a gente não vai lembrar de tudo em ordem cronológica. Então aqui temos um filme que fala de luto, de memórias, mas principalmente da alegria de viver, né? A morte não precisa ser aterrorizante, porque ela chega para todos. O importante é viver a vida. Mas comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês tinham entendido todas as metáforas ou se eu me equivoquei aqui. Fala se não gostou, se gostou. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueça de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.